Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudos sobre o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. É sempre com muita alegria que nós encontramos aqui, entre amigos e estudantes da doutrina espírita, para que a gente possa refletir sobre esses conhecimentos que o Miranda passa para a gente, né? E esses ensinamentos todos que estão no livro. Manuel Filomeno de Miranda foi o espírito e quem psicografou foi Divaldo Franco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13. Lembrando que essa reunião está sendo gravada, a gente publica depois no canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Esse estudo é dividido em duas partes, por causa do tempo do aplicativo, né? E terminando esse primeiro link, a gente vai passar para o segundo link. Agora eu vou pedir que todo mundo desligue o áudio, para que a gente possa fazer a oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos para pedir a Jesus o seu amparo para nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e os ensinamentos desse estudo possam ser apreendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a sua permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje com o seu amparo, graças a Deus. Graças a Deus. Enquanto o pessoal ainda está entrando, nós vamos compartilhar, então, agora o resumo. Está dando eco, eu vou tirar meu vídeo para ficar, talvez, ver se melhora. Eu acho que agora está melhor, né? Não está dando eco, né? Então, eu vou partilhar com vocês aqui o texto do resumo do capítulo. E estudo 15, né? Nós estamos no estudo 15, capítulo 13. As investigações prosseguem. No estudo anterior, vou fazer só um resuminho aqui, nós vimos que o bispo, que obsediava um amigo do Gumersindo, esse espírito, que se intitulou de Bispo de M, né? Ele se transformou em lobo no final da reunião, né? Não sei se vocês lembram que no final ele vai se transformando, que o Eurípides está conversando com ele e ele vai vendo que ele era as ações que ele tinha cometido, tudo, ele, nas atrocidades todas, então ele se transformou em lobo ao final da reunião. Ele estava acompanhado de vários espíritos que foram junto com ele, que são que eles chamam de áuricos, né? São os que seguiam ele, né? E esses espíritos, eles, na hora dessa transformação dele em lobo, eles ficaram, né, desesperados e foram levados pelos templários para uma sala do lado, né? Então, aqui nós estamos continuando a partir desse momento que eles já tinham sido levados, e aqui vai continuar o texto. Os espíritos que seguiam o bispo apareciam aturdidos com o que acabaram de ver. Era um grupo de mais de 50 espíritos que ficaram perplexos ante o espetáculo da transformação do perispírito dele, do bispo, né, em forma lupina. Eles já estavam acostumados a ver espíritos mutilados e deformados no antro onde eles viviam, né? Lá nesses locais das trevas tem muitos desses espíritos todos deformados. Mas eles nunca puderam entender como se operava esse fenômeno de zoantropia, que é a transformação em formas de animais, né? Por ignorarem, eles não conseguiam entender isso porque eles ignoravam que, na verdade, que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Então, no fundo, eles não estavam, não entendiam porque não sabiam como funcionava, que tinha a ver com a mente, né? Aí ele vai falar aqui, não sei quem está contando é o Miranda, né? Que entidades femininas que se degradaram no sexo vil e aberrante, isso em vida, né? Elas modelavam-se como ofídeos. Então, elas se transformavam em ofídeos nesses locais, nesses antros, e permaneciam com os movimentos sensuais e sinuosos das sensações de baixo nível. Outros animais eram comuns na região de horrores, especialmente ursos e ovoides, que eram a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. O ovoide não está dizendo que é um animal, é porque é a forma ovoide. Peguei aqui o que o André Luiz fala no livro Libertação
sobre o que era um ovoide, porque ele estava observando umas formas dessa, né? Então, no capítulo 6, ele observou que certas formas indecisas, obscuras, semelhantes a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano, estavam ligadas a uma dupla feminina que conversavam. As formas variavam abundantemente nas particularidades. Então, esses ovoides, alguns denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, outras pareciam repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Isso o André Luiz está contando de uma visão que ele estava tendo lá no plano espiritual, lá nas trevas, lá nas regiões que ele estava visitando. Então, ele diz que grandes números de entidades transportavam essas esferas vivas, como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, alguns espíritos não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que, por muitos anos, eles elegeram como centro de seus interesses. Então, aqui são ovoides ligados a espíritos desencarnados. A seguir, eu vou mostrar a foto que tem 3 ovoides, e a história é a seguinte: é uma ex-fazendeira. Quando ela era fazendeira, ela se casou com um senhor, só que ele já tinha uma mulher, era até uma escrava, ali, da fazenda dele, e ele gostava dela e tudo, mas por aquela arrumação, né, que tinha que casar, era obrigada a casar, fizeram uma arrumação lá, um arranjamento, que eles chamam de arranjar o casamento, e esse senhor teve que casar com essa mulher, que essa que está falando que é uma ex-fazendeira, só que ela descobriu a história da escrava, e ele tinha 2 filhos com essa escrava. E então ela fez de tudo para poder, afastou a mulher e causou a morte dessa mulher e dos seus 2 filhos. Só que todos os 3 ficaram com ódio dela e se tornaram seus obsessores após a morte dela. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, que botei uma imagem pequena para caber aqui. Vocês veem aqui em volta da cabeça desse espírito que o André Luiz está socorrendo, tem 3 bolotas meio acinzentadas, né? 2 meio cinzas, outra meio branca, um formato parecendo, como ele fala, de um crânio humano, né? Que isso seriam os ovoides. E eles ficam ao redor da pessoa. Só que também, além de ficar em volta ao redor de desencarnados, também existem ovoides, existem esses obsessores junto aos encarnados. No livro Libertação, o caso da mulher que estava, uma encarnada, que estava muito doente, o André Luiz conta que tinham 60 ovoides ao redor dela. Vocês imaginem, isso é tudo sugando, né? Que eles sugam a energia da pessoa, né? Então, aqui só para a gente dar uma paradinha, quero ver se vocês já estudaram, já viram alguma coisa do ovoide. Quem já conhece o ovoide aí sabe dizer. Tem alguma... Vocês conhecem alguma outra... Sem ser da Libertação e sem ser esse aqui, que está falando esse livro? Então, Libertação. Eu nunca ouvi, não. Não? Não. Nos livros do André Luiz, que tem sempre. Nos outros livros, eu também já só vi no livro do Santos Dumont, da vida do Santos Dumont, que ele fica tão ruim que ele vai quase se tornar um ovoide. Esse livro é fantástico, ele explica tudinho, ele tem uns detalhes, um detalhamento de como uma pessoa se torna um ovoide, e ele vai mostrar que tem a ver com a culpa, né? Porque o Santos Dumont ficou com complexo de culpa porque ele achou que ele fez o avião e o avião foi usado para a guerra. Então, ele ficou arrasado, e nisso ele foi se transformando, isso é uma deformação do perispírito, em geral, com raiva, a gente vai falar aqui na frente, vai mostrar algumas coisas, com raiva, com mágoa e com culpa, e aí o espírito se transforma, né? Se deteriora o perispírito. Então, vou continuar aqui o texto. Após essa reunião mediúnica que teve lá, que o bispo foi levado, né? Ele falou, você se transformou em lobo, foi levado, e os espíritos foram para a sala do lado. Aí o Eurípides vai para lá para conversar com esse grupo de espíritos sofredores, que acompanhava o bispo. E o Miranda vai relatar o discurso. O Eurípides começa. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro,
como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. A matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. Então, você vê que a gente vai plasmar, na verdade, sai da mente e vai e forma, né, que já conta que forma até formas de pensamentos, elas são como se fotos, né? Tem fotografia mental, tem uns que chamam fotografia mental, que são as formas de pensamento que ficam nos locais que a gente já conhece. Vamos comentar também isso daqui a pouco. Bom, de igual maneira, ele vai continuar aqui. Os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, que seriam as causas. Então, a gente vai, tem uma experiência, mesmo mais tarde, semeou, vai colher, né? O que você está fazendo, tem a causa, que vão se tornar efeito vivo em expectativa de transformações, porque aquilo pode ter um efeito, mas você pode transformar aquilo, né? Dependendo do seu pensamento, da sua conduta, você pode modificar. Até uma causa que você foi lá, teve uma experiência, teve uma causa, mas na hora do efeito você pode atenuar. Talvez você esteja mais maduro naquele momento e aí você consiga levar aquilo com oração e mais outras coisas que você pode fazendo, caridade, e modifica, né? Então, o Eurípides continua aqui falando que a vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Então, agora eu vou acrescentar umas coisas aqui, que também foram colocadas nas lives, que a gente vai parar para pensar. Sempre lembrar, o pensamento ele não sai do nosso cérebro, ele é fruto da mente, e a mente está no espírito. Ela é uma atividade, é fruto de uma atividade da mente do espírito imortal. No livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles, no capítulo 8, Neurônios e Consciência, vai falar: a mente pensa sem o cérebro e comunica-se após a morte do corpo, enquanto que, danificado ou sem a ação que dela se origina, o cérebro é incapaz de pensar. Então, deixar bem claro isso para a gente lembrar que quem pensa, no caso que a gente... o cérebro, quando está danificado, ele vai pensar, quem vai pensar é a mente. E por isso que tem esses casos de experiência de quase morte, né? E até no último livro que aquele médico escreveu, o neurocientista, que ele, enquanto ele estava lá em coma, estava sendo monitorado e eles viam que ele não tinha atividade alguma cerebral. É como se tivesse, acho que ele ficou uma semana, se eu não me engano, sem atividade alguma. O cérebro estava lá como se estivesse bem, não é morto, né? Porque não teve a morte cerebral, mas que eles continuaram, mas já estavam lá pensando em desligar o aparelho, mas aí ele voltou. E ele contou tudo que ele teve contato com, né? E você vê que a mente continuou. Ele continuou pensando, tanto que escreveu um livro contando aquilo tudo. Esqueci o nome do livro, depois eu coloco lá para vocês. Se alguém lembrar, alguém conhece esse livro, daquele neurocientista? Ele não é muito antigo esse livro, não. Se alguém lembrar, e depois fala, porque tem uma coisa a ver com a história. O título eu vou lembrar, depois eu falo com vocês. Bom, então agora, uma coisa que a gente também já estudou no capítulo 2, e aí eu mandei para vocês, foi uma foto, foto das duas do livro, agora eu vou tirar um trechinho aqui que também foi colocado, e é muito importante de relembrar. É o livro Vida, Desafios e Soluções. No capítulo 4, a Joana vai escrever Energias da Vida, Hábitos Mentais. Então, esse trecho que ela vai deixar bem, assim, bem ressaltando aqui essa situação. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo, no seu cotidiano. Então, a gente está vendo aqui que, nós já vimos isso, estou recordando, né? Que os pensamentos que marcam mais a gente são de dor, de angústia, pessimismo, que desequilibram a gente. E nisso, quando você tem uma experiência que você passa parecida na sua vida aí, você vai ter, essa evocação aparece. É a primeira coisa que vem. É como se fosse uma lembrança, né? É uma lembrança. Então, ele fala, aqui a Joana continua falando, a princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência e informação.
Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Então, primeiro tem que perseverar para abrir um campo mental, um novo espaço. Então, logo depois que você está com essa força para poder abrir esse novo espaço, para entrar outro pensamento, né? É imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim libertando-se das construções negativas pessimistas. O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente, até tornar-se parte integrante do comportamento. Então, é para a gente lembrar que a gente tem que insistir em trocar sempre o pensamento que não está. O pensamento que a Carla falou breve história do tempo, mas não é não. É um cientista, é neurocientista, o negócio do livro que eu falei. Eu tenho ele guardado, anotado, depois eu mostro para vocês. É quem está fazendo aula do. Eu li também, mas eu não lembro o nome. É quem está fazendo aula lá no Lar de Tereza que a gente já comentou isso na aula. Mas eu vou colocar depois aqui no grupo, tá? Eu deixo direitinho. Então, aqui terminando o que a Joana falou, até mais na frente eu puxei uma frase que nós vamos repetir, o Eurípides tem a ver com essa história aí. Ele vai dizer que a disciplina mental é urgente e necessária em qualquer fase existencial, porque se trata apenas de um hábito. Então, toda hora reforçando. Gente, é um hábito. Nós temos que mudar esse hábito. Então, se a gente tem a primeira coisa, tem que prestar atenção o que você está pensando. Esse comentário aqui, eu tirei até da live, e eu fui resumindo eu esqueci também o nome da pessoa que comenta, e eu achei muito interessante que ela chamou atenção para muita coisa. Nós temos o hábito de nos manter na zona de conforto, porque para sair dessa zona é necessário trabalho e nós não queremos ter trabalho. Então, nós temos que perseverar, insistir, tudo depende da nossa vontade para valorizar. Aí, no caso do conselho da Joana, né? Para valorizar tudo que está à nossa volta. Então, primeiro, para a gente valorizar, é fundamental ter gratidão por tudo. Você começa a valorizar no momento que você tem gratidão. Aí já começou. Você tem gratidão por sua saúde, né? O corpo funciona perfeitamente, ou você tem a saúde no corpo perfeito, família, casa, trabalho, pois tudo o que acontece na nossa vida leva ao aprendizado. Então, qualquer coisa que venha, a gente nunca vai falar por que isso? A gente tem que pensar, para que está acontecendo isso? O que eu tenho que prestar atenção nessa situação? E o que de lição eu preciso tirar? Porque seja lá o que for que acontecer, pode ser, como eu já falei, comentei com vocês, pode ser a pior situação, você tem que ver o que você precisa nesse momento desenvolver, o que você está sentindo, e aí você vê, bom, mas eu estou sentindo isso, mas na verdade era ideal que eu tivesse né, essa virtude assim para poder passar por isso, e aí a gente vê do que a gente está passando, o que a gente pode melhorar no nosso corpo, na nossa mente, né? Comentário também para se libertar dos pensamentos negativos, temos que observar o que estamos pensando, temos que nos conhecer primeiro. Então, para pensar. Aí que a gente até fala, presta atenção, porque às vezes o pensamento não é seu, né? Tem alguém fazendo você pensar aquilo ali no seu ouvidinho e você não está prestando atenção. Pode ser um espírito que esteja junto de você. Então, aí, continuando aqui nos comentários, vai falar, a maioria de nossos pensamentos é desvirtuada, ou seja, não tem virtude. Precisamos substituir os pensamentos pessimistas por pensamentos amorosos, saudáveis, confiantes. Tem que confiar em si mesmo. Você tem que ter confiança que você tem capacidade de se transformar. Então, aí eu achei legal que colocou assim, em relação nessa hora que você começa a mudar o pensamento, você sustenta uma onda de irradiação do desejo de melhorar. E aí a gente atrai bons espíritos para perto da gente, né? Então, a sua ideia de desejo, para que isso seja realizado, você vai sustentar uma onda nesse momento que você mantém, muda os pensamentos, e tudo começa pela mente, pela disciplina dos nossos pensamentos. Nós já falamos aqui várias vezes, e o livro vai frisar isso o tempo todo, né? Temos que modificar a nossa casa mental. Só assim vamos conseguir ascender, amar, perdoar e contribuir para um mundo melhor. Vocês querem comentar alguma coisa desse pedacinho? Isso. Su, você falou de vontade, né? E eu falo também de conhecimento, né? Porque, na verdade, o conhecimento nos liberta, né? Ele é que nos dá autonomia. Por isso que é importante, né, o estudo, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente passa a ter autonomia
de não permitir essas influências, né? A gente com conhecimento, quer dizer, primeiro o autoconhecimento, porque as duas asas estão ali, né? A asa de você ter a parte intelectual e a parte do amor. Se a gente não tiver também o conhecimento, apesar que tem muita gente que não tem conhecimento, e é uma pessoa que tem lá muito mais luz que qualquer uma de nós aqui, mas assim, na verdade, para que a gente possa... Mas olha só, Suíça é porque a pessoa ela não tem conhecimento nessa vida, mas ela já adquiriu conhecimento em outra, provavelmente. Então, e eu aí também já veio nessa vida com outra, vamos dizer, programação, né? E nessa aqui ela não estaria precisando de ser tão, vamos dizer, intelectual, né? Mas essa história do conhecimento, ela é muito importante. Exatamente, provavelmente isso, né? Também, e a gente, né? Também, nós aqui que gostamos, né, de estudar e tudo, isso é muito bom porque você adianta, você continua na evolução. Tudo que a gente aprende aqui, nosso espírito vai guardar. A gente sabe disso. A gente pode achar que não está decorando, tudo, mas nós estamos melhorando, estamos conseguindo melhorar em conhecimento de vários campos, porque no momento que a gente entende como é que funciona, né, a vida espiritual, tudo, a gente fica com a vida mais tranquila, a gente aceita melhor as coisas. Então, tudo isso, o conhecimento vai valer muito mesmo, para que a gente possa crescer, evoluir e passar realmente, conseguir acelerar a nossa ascensão aí, que ele fala que negócio da ascensão. Tudo depende de você mudar sua casa mental, né? Continuar, que já deu 10 minutos aqui para a gente passar para outra sala. Bom. Ô, Sultane, eu queria só fazer uma acréscimo. Fala, depois eu falo. É bom. Apenas para acrescentar o que a nossa amiga Vera falou. Nossa família também, a estrutura familiar também colabora muito, tanto para que os nossos pensamentos sejam elevados, quanto para os nossos pensamentos serem... Quando a pessoa está enfrentando dentro da sua família um problema, né, qualquer familiar, que a faz ter esses pensamentos menos, vamos dizer, elevados, o que acontece é que ela trava uma luta muito maior, né? Então, a vitória dessa pessoa, caso ela consiga vencer esse enfrentamento, é muito maior. E, por outro lado, é lógico que é o nosso o ser íntimo, né, que vai desenvolver o que for melhor. Agora, o conhecimento é importante, né? Você falou da questão do conhecimento espírita, você saber que existe uma vida, um mundo espiritual, um universo de coisas a serem vividas e conquistadas, você aceita melhor as suas dificuldades e tudo mais, isso também contribui para os bons pensamentos. Mas é fato que, assim, hoje em dia a gente vem observando que em muitas áreas de conhecimento, áreas profissionais, as pessoas vêm trabalhando os pensamentos, os bons pensamentos, o otimismo, não é aquela coisa mecânica, tem que ser otimista, mas você vê que a pessoa não está com aquele sentimento. É uma coisa diferente que a gente vem observando, né, que atualmente vem sendo trabalhado. Eu acho isso bem interessante. Né? São esses nobres espíritos que estão rodeando as nossas existências atuais, que vêm nos auxiliando, né, para que a gente entenda que é muito importante que a gente mude as nossas vibrações mentais, a nossa atitude mental tem que ser positiva diante da vida e diante das dificuldades, porque é muito mais fácil para a gente tornar a nossa vida um inferno, como pode tornar a nossa vida uma maravilha. Tudo depende das nossas vontades, né? Exatamente. Era isso que eu queria. Da nossa conexão. Eliane vai falar? Eu vou falar muito rápido, porque também vai sair, é uma coisa muito rápida. Na leitura de tudo isso, o que me ficou, quando eu tenho essas dificuldades, né, que eu preciso sair de uma situação para outra, de uma coisa negativa,
O que me segura é a fé em Deus. O que me segura são os ensinamentos de Jesus. E quando eu percebo isso, nossa, que felicidade! Como é que eu consigo mudar? Isso que me passou. E quando eu vi aqui o item é Jesus, show muito caro, eu falei, meu Deus, é exatamente isso que eu penso. Enfim, é só isso. Exatamente. Qual é a continuação aqui, que é o Eurípides que vai continuar falando, justamente, que Jesus foi muito claro ao expor que onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Então, tudo, aqui vai continuar o texto no livro, né? Tudo quanto acalentamos na nascente do ser, o pensamento, passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior se revele o ser ideal. Está dando que a minha internet está variando. O ser real que está oculto. Então, assim, às vezes você está achando, no fundo, tu tem um pensamento, você não tem consciência, às vezes, desse pensamento e você disfarça, mas no teu interior aquilo está lá, está oculto, né? Então, ele continua aqui, nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo aquilo que propicia felicidade. A pessoa não vai selecionar aquilo que vai dar, né? Ela no erro, no acerto, mas na hora ela escolhe aquilo que vai achar que vai ficar melhor. No caso de felicidade, depende do seu conceito do que é felicidade, né? Então, em decorrência da fixação mental, vão se plasmando no modelo organizador biológico ou perispírito as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Então, a gente sabe que cada coisa que a gente faz vai ficando plasmado no perispírito, né? E aquilo ali está sendo guardado. O seu planejamento, e a continuação ele vai falar, é do espírito que emite a onda mental. E, em contato com o ectoplasma, consegue modelá-lo com seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Essas frases aqui, para a gente não ficar aqui também divagando, porque é um trabalho de um estudo, negócio de quando fala de ectoplasma, junto com planejamento, eu peguei um site que eu achei interessante, eu vou tentar colocar ele aqui agora, enquanto faltam 4 minutinhos, para que a gente comece a ver. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ele está escondidinho aqui embaixo. Realmente, vou ter que dar um stop aqui. Agora vai. Vamos ver se aparece esse aqui. Está aparecendo esse aqui? Em azul? Estão vendo o slide? Agora sim. Se o espírito pode escolher, está vendo? O gênero das provas que deve sofrer. Seguir-se-á. Isso é pergunta do Livro dos Espíritos, tá? Seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Porque ali no texto, o Eurípides está falando, o planejamento é do espírito, né? Então, assim, isso são coisas que a gente fala, mas no Livro dos Espíritos e nos outros dezenas de livros que a gente lê por aí, não é bem assim. O espírito ele vai planejar quando ele estiver com condições. Se ele está desequilibrado, ele não planeja nada, né? Ainda vem naquelas reencarnações compulsórias. E aí a resposta também está aqui, ó. Todas as ações não é bem o termo, né? Porque não escolhestes nem previstes tudo que vos sucede no mundo. Até as menores coisas, que no caso seria até as menores coisas. Você escolhe apenas o gênero das provações e os detalhes vão ser consequência da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, a gente vai ter uma sequência aqui. Vamos ver aqui o próximo. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, com conhecimento de causa, e ser responsável por essa escolha? Porque aquele simples, ignorante, né? Você fala, não, escolheu baseado em quê? Nós estávamos até falando agora do conhecimento. Aí a resposta é essa, pergunta 262. A resposta é: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança, desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher. E só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Isso é lá no nosso começo da evolução, né? Aí o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Aí ele escolhe as provas que pode servir de expiação, reparação, segundo a natureza de suas faltas. E o faça progredir, né? Para evoluir mais depressa. Aí vem a pergunta da história de planejar.
todos os espíritos estão em condições de planejar sua própria reencarnação? E a resposta é: os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo em que continuarão as futuras experiências, que é isso que nós estávamos falando antes, né? Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então, o que acontece? Nesses inferiores, eles vão seguir, a gente fala até que está no automatismo, eles vão entrar no automatismo biológico, tem até essa expressão, e vão ficar na simbiose fluídica com a mãe, né? E aí aqueles moldes, aí vai também indo a hereditariedade, para poder sair aquele espírito, com aquele corpo, no caso, que ele precisa para ter aquela experiência, e aí você vai moldando o teu perispírito. Então, tem menos que um minuto, vamos passar para a próxima sala para a gente continuar, tá bom? Vamos para lá. Pessoal, vou me despedir de vocês, tá bom? Falou, beijos. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, bons. Depois eu acompanho lá a gravação. Isso.